quem se relaciona com Deus não vai ficar pensando que Deus mandou um espírito maligno para ficar atormentando, porque diz o texto por pelo menos 3 vezes: da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Depois, um espírito maligno enviado de Deus. E depois, um espírito maligno da parte do Senhor. Olha, quem conhece a Deus sabe que Deus nem precisa de espírito maligno para atormentar ninguém. De maneira que essa é a tensão entre a gente ler as Escrituras, conhecer dela a palavra de Deus, o caráter de Deus, e ao mesmo tempo ter de responder às limitações humanas. Deus não vai ficar discutindo se o escritor bíblico achava que o Espírito vinha da parte dele, ou até se você acha que Deus é assim, que Deus manda espírito maligno para atormentar um rei na condição de Saul. Eu vejo Deus enviando situações malignas para atormentar gente poderosíssima, gente de mau caráter. Não era o caso de Saul. Saul foi um rei vocacionado por Deus que, como a maioria dos líderes que eu e você conhecemos, não deu conta de ser fiel ao Senhor. Mas por que Deus iria agora implicar com um ser humano, ao mesmo tempo que ele estava trazendo um outro rei, que seria o rei Davi, do qual viria uma dinastia? Já começa aí. Segundo, no caso de Saul, Deus não precisava enviar espírito maligno nenhum. Isso aqui é apenas uma interpretação do escritor bíblico. É claro, você não precisa concordar comigo. Muita gente vê a Bíblia como um talismã, como tendo poder em si mesmo, como tendo nas letras dela a mera capacidade de resolver os problemas humanos. Na verdade, a Bíblia é um livro. Ela, quando está sendo lida em comunhão, como a gente está fazendo aqui, ela vai se tornando palavra de Deus, mas ela é muito limitada para as verdades eternas. Limitadas até nesse sentido de que o escritor bíblico entende que Deus mandou um espírito para atormentar Saul. Mas isso é apenas um entendimento do escritor bíblico, como ele entendia que lepra era sinônimo de maldição, como o escritor bíblico entendia que a terra tinha o formato de um pirex e tinha os seus 4 fundamentos, como o escritor bíblico entendia, por exemplo, acoplava a sexualidade humana, se não fosse pela reprodução, apenas a perversão. Então, existiam muitos equívocos, e aí nós já começamos com essa tensão entre o que é escritura, o que é palavra de Deus. Porque a escritura, ela vai trazer as fantasias do todo social, e que vai recair também sobre as fantasias do próprio escritor, as limitações ou a cosmovisão. Para aquelas pessoas, uma vez que Saul foi rejeitado por Deus, elas passaram a entender que Deus mandou um espírito para atormentar Saul. Mas basta eu e você termos um relacionamento íntimo com Deus para a gente entender que Deus não faz essas coisas, a não ser em casos excepcionalíssimos, quando um ser humano perverso como Satanás, como Hitler, como alguém que teve uma intimidade profunda com Deus, resolve livremente, no decorrer do tempo, com todo o seu esforço, atentar contra as obras do Senhor na sua vida ou na vida do povo que ele está coordenando. Com estes, Deus vem com a linguagem que eles conseguem entender, já que são perversos, né? Se são perversos, eles conseguem entender apenas a linguagem da perversidade. Não é o caso do rei Saul. O rei Saul, ele tinha uma personalidade, digamos assim, excêntrica. Ele foi chamado por Deus. Ele tinha dificuldade de obedecer a ordem de Deus. Não só ele, como todos os reis que vão vir depois do rei Saul. Por exemplo, a gente poderia citar aqui o rei Acabe, o rei Jeroboão II, o próprio rei Jeroboão I, substituto de Salomão, na parte norte de Israel. O rei Manassés, se eu não me engano, filho do rei Ezequias. Então, são reis que tinham a dinastia proposta por Deus, mas eles iam se tornando perversos, e nem com estes reis Deus usou essa linguagem de colocar na vida deles um espírito para atormentar. A gente vai vendo, por exemplo, a aparente condescendência de Deus com o rei Acabe, que tinha do seu lado uma Jezabel, Sidônia, cananeia, que perverteu a espiritualidade de Israel. E Deus via que essa responsabilidade, em última análise, era do rei Acabe, e ele não colocou um espírito para atormentar Acabe. Quando a gente vai fazendo todas essas ligações da realidade social com o caráter de Deus, Deus não colocou espírito para atormentar Saul coisíssima nenhuma.
Ah, você está me dizendo que isso aqui é mentira da escritura? Não, o que eu estou dizendo é apenas que isso aqui é um registro de um escritor bíblico que tinha determinada cosmovisão. Né? E qual era a cosmovisão? Que Deus punia um rei, já que esse rei era rejeitado por ele. Mas a verdade é que quando a gente vê Deus falando, Deus diz que rejeitou Saul para que não fosse rei em Israel. E Saul já tinha uma tormenta psicológica. Ele não continuaria sendo rei em Israel perpetuamente, porque esta aliança estava programada para ser dada à linhagem de Judá. E o rei Saul era de Benjamim. Né? O problema é que quando esse momento chega dele saber que ele não seria mais o rei de Israel perpetuamente, a dinastia, ele faz isso de maneira pecaminosa, então ele fica com aquela sensação individual de que ele pecou contra o Senhor e que agora ele é um fugitivo e vagabundo na terra e todo aquele que o achar o matará, conforme a sensação do Caim quando teve diálogo com Deus. Ou seja, nem precisa de espírito maligno o atormentando. Na verdade, o Saul possivelmente sofria de um transtorno bipolar, que à época não era avaliado ainda, ou de algum pânico que passou a tomar conta dele, porque ele entendia que o cargo dele estava ligado à vida dele com Deus, então se o Senhor me rejeitou, então eu sou um ser estranho. Mas Deus não vinha atormentar Saul. O que a gente pode entender no máximo é que, vendo o estado que Saul ficou, a consciência pesada dele, claro que Satanás pegava carona. Satanás pegava carona como ele pega carona em depressões, como ele pega carona em psicopatias, como ele pega carona na arrogância de muitos líderes, como ele pega carona na nossa alegria. Ele pegou carona no jejum de Jesus, chegou lá e propôs, né, 3 coisas estranhas a Jesus. Olha, se você é filho de Deus, transforme pedra em pães. Se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque os anjos vão te segurar. E se você é filho de Deus, dá-me só uma adoradinha. Ou seja, na fome de Jesus, na solitude de Jesus, Satanás queria pegar carona. Então não estou aqui nem desqualificando o sofrimento psíquico do rei Saul. Estou dizendo que, de fato, o diabo pega carona e que o escritor hebraico, aí em 1050, mais ou menos antes de Cristo, interpretou que isso era um espírito enviado da parte de Deus. A única coisa que tinha da parte de Deus aí era essa permissão desse sofrimento de Saul para que ele tivesse a chance de se revelar. Como que Saul poderia se revelar aí? Olha, eu estou atormentado. Eu posso entender que o Senhor é por mim, porque embora eu fui rejeitado por ele para ser rei, rejeitado é como ele interpretou, porque ele não continuaria sendo rei, e ao mesmo tempo ele não foi rejeitado para ser rei, ele reinou até o fim da sua vida. Basta você ler a história de 1 Samuel que você vai ver, Saul reinou até onde tinha de reinar. O único problema é que, devido à forma como ele olhava as coisas, ou seja, se os teus olhos forem bons, todo o teu reinado será luminoso, Saul. Mas os teus olhos são turvos, então que trevas foram o teu reinado? Mas ele reinou. Deus rejeitou a descendência de Saul, porque ela não iria ser aceita mesmo. Mas Deus não rejeitou Saul como rei. Mas ele não entendia assim. Ele estava com o olhar turvado acerca da própria vocação. E aí ele passou a ser atormentado psiquicamente com o diabo pegando carona. Mas olha só onde é que Deus entra. Olha onde que Deus entra. Deus entra quando ele faz Saul descobrir um certo tangedor, um menino que tocava harpa, porque vai dizer assim: os servos de Saul lhe disseram, versículo 15, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Eles não tinham conhecimento. Até hoje tem pessoas com toda a ciência que acham que depressão é coisa do diabo. Imagina essas pessoas aqui, né? Elas já estão perdoadas. Aí ele sugere: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha só, é aqui que Deus entra. Saul estava atormentado pelos seus próprios pensamentos, quiçá com alguma carona do maligno, mas olha a chance que Deus dá a Saul. Deus coloca diante de Saul o menino Davi, o rapaz Davizinho, que era homem sisudo,
Ele era valente porque para pastorear ovelhas, né, ele teve que enfrentar leões e ursos, ele vai dizer isso mais à frente no texto. E Deus envia então um consolo para o rei Saul. Essa é que é a verdade. Deus enviou espírito nenhum da parte, espírito maligno da parte dele para Saul. Deus enviou foi Davi para consolar o coração de Saul. Ou seja, Saul tinha a chance de olhar naquele menino que Deus colocou na frente dele a continuidade do seu bom reinado. Era isso que o Saul não conseguia entender. Você conhece gente assim, né? Eu já tive oportunidade de estar diante de homens de Deus, homens que Deus elegeu, que Deus fez eles terem uma igreja para si. Homens assim, por exemplo, teve um dos pastores com quem eu trabalhei, que ele queria ter uma empresa e Deus fez a empresa dele falir e o povo falava assim, não pastor, deixa a sua empresa que nós queremos te sustentar, porque era um homem cheio dos dons de carisma do Espírito Santo. E aí, em meio a esse ministério, o que Deus faz? Deus me coloca na frente deste homem. Não é que Deus estava sendo contra ele, é que Deus estava dizendo o seguinte, olha, quero continuar algo do seu ministério aqui. Foi isso que Deus fez com Saul. Deus tinha uma aliança com Saul. Colocando Davi na frente de Saul, era Deus dizendo para o Saul, olha, esse menino é a chance de você continuar o seu reinado, porque em Cristo não tem família tradicional e nem reino tradicional. Em Cristo tem um reino eterno, porque o reino é do Senhor. Ele deu a Saul, queria passá-lo de Saul para Davi. O problema é que o olhar de Saul sobre todas estas coisas já estava turvo. E aí é quando as chateações psicológicas acabam parecendo coisa do maligno, porque ele vai ficando tomado de ciúme, de inveja, mas por enquanto está tudo zen aqui. Chama esse menino e aí vai dizer que o Saul ficou apaixonado com o menino, que vai dizer assim. Assim Davi foi a Saul, versículo 21, e esteve presente perante ele. Este o amou muito, Saul gostou do menino e o fez seu escudeiro, porque além de tocar harpa, ele sabia já manejar alguma coisa da guerra, que era a necessidade daquela cultura, se defender dos outros povos. Israel era muito odiado desde sempre. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que quando o espírito maligno, da parte de Deus, releva, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Não era espírito maligno, ele se acalmava. Então, olha só, Deus mandou esse presente para o rei Saul. Como eu tenho dito para muitos amigos meus que eu sei que são cheios do Espírito Santo, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.